E aí, galerinha do oitavo, beleza? Começando mais uma aulinha para vocês. Semana vídeo aula, semana que vem online, que é semana de prova, hein? A gente faz uma ou duas online. Essa semana a gente combina direitinho, tá bom? Vai ficar tudo certo aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar um bloco novo, unidade 8, tá bom? Começa assim, ó, universo em movimento. Vocês já pararam para pensar alguma vez, que a gente está sempre em movimento, se depende do referencial? Porque, ó, nós moramos num planeta que gira em torno do Sol. Então, nosso planeta está entrando em movimento direto. Então, se a gente está dentro do negócio em movimento, estamos também em movimento. Daí vem a pergunta, o que é o movimento? Qual a definição de movimento, tá? Para definirmos se alguma coisa está em movimento ou não, isso aí vai depender de um ponto chamado de referencial, tá? Então, você está em movimento em relação ao quê? Você está parado em relação ao quê? Então, toda vez que a palavra movimento, a gente tem que ter sempre o referencial. Quer ver que engraçado? Por exemplo, ó, vocês estão indo viajar. Eu sei que na pandemia está difícil, a vontade é muita, né? Mas vamos lá. Está indo viajar. Está no carro, 3 pessoas. Os pais de vocês e você está no banquinho de trás. Né? E o carro está com uma velocidade de 100 km por hora. Concorda que tudo que está passando na rua árvores, postes, outras pessoas, vocês estão em movimento, vocês estão andando. Mas entre vocês ali, parece que um em relação ao outro está o quê? Parado. Então a ideia de movimento, repouso, gente, depende sempre do referencial. Parado em relação ao quê? Parado em relação a quem? Tá? Então tomem cuidado, tá? Essa ideia de movimento e repouso depende sempre de um ponto de referência. A parte da física que estuda essa parte de movimento é chamada de cinemática. Cinemática, derivados da cinemática, dá para lembrar de cinema, não é? Cinema quer dizer imagem e movimento. A definição da palavra cinema é isso, imagem e movimento. Então cinemática para a gente na física é tudo que se move. Então na física, na parte da cinemática, vamos estudar o seguinte: todo o corpo que se movimenta fica dentro dessa parte da cinemática, tá bom? Então, ó, uma pessoa correndo, um carro em alta velocidade, uma pessoa mesmo caminhando, um esquilo correndo na floresta, não importa. Tem movimento dos corpos, tem movimento, tá bom? Tendo movimento, faz parte do estudo da cinemática. Então, a cinemática estuda o movimento dos corpos e as suas consequências, tá bom? Essa ideia de movimento é antiga, gente, muito antiga. Como mostra para vocês na página 311, pinturas nas cavernas, pinturas bem antigas, já dava a entender que o pessoal tinha a ideia de demonstrar o movimento, né? Mostrar o movimento. Como assim mostrar o movimento? Você percebe pela figura, pela pintura, que o javali, por exemplo, da figura, o javali mesmo, ele está andando ou correndo, e você percebe pelas patas, né, a figura das patas, uma sombreando a outra, tudo bem? Então a ideia de movimento, a gente já consegue perceber a partir daí, tá? Então quer dizer, a curiosidade do ser humano na ideia de movimento, tá? Pensa bem, antigamente, o cara se deitava na beirada de um rio lá, tudo, e via tudo passando em cima da cabeça dele, né? Estrelas, lua, sol, tudo, e tinha curiosidade. Pô, como é que esse bola de fogo tá ali e depois tá ali? Como é que a lua tá aqui e depois tá ali? Como é que a lua tá desse jeito, depois fica desse, incha de novo? Peraí, por quê? Acontece alguma coisa. Então a curiosidade de movimento vem muitos ancestrais, vem muito de antes de Cristo até, tá? Essa ideia de movimento, tá bom? Mas ao longo do tempo a gente foi estudando, aperfeiçoando isso aí, tá bom? Até chegar Galileu e depois Isaac Newton, que esses aí, o Newton é chamado pai da física, né? E ele formulou várias hipóteses, várias teorias a fim do movimento, que já veio no decorrer do curso de física, que tem bastante, tá bom? Ele está começando, para vocês não terem agora, está começando mais ou menos a partir de agora, que até então era o quê? Era unidade de medida, sistemas de alguma coisa, transformações, né? Agora sim, entrou movimento. Na outra aula você começa a velocidade, aí sim começa a parte de física em si, estudo de física de vocês, tá bom? Até então é a introdução, tá bom? Então nessa primeira parte você entendeu o que? Nós vamos estudar a cinemática. O que é cinemática? É o primeiro ramo da física que você vai estudar.
Cinemática, movimento dos corpos. O que é corpo para a gente em física? Corpo não é isso aqui não, viu? Corpo é qualquer coisa que se mexe em física. Então isso aqui ó, é um corpo, joguei, é um corpo. A minha chave está aqui, ó, certo? Se eu jogar é um corpo, está se movimentando. Então qualquer coisa que eu jogo em física que se movimenta, eu chamo de corpo, tá? Não só corpo como pessoa, então tomem cuidado, tá? Porque às vezes fala assim, ó, um corpo caindo do 10º andar de um prédio. Você fala, nossa, que exercício louco, derrubando alguém do 10º andar. Não, esse corpo pode ser uma bola, pode ser uma chave, tá bom? Pode ser uma pedra, um boneco, caiu, sei lá, qualquer objeto. Qualquer objeto a gente fala que é um corpo, tudo bem? São duas palavras que vem bastante em física, corpo e móvel. Móvel, qualquer coisa que se mexe. Por exemplo, a nossa casa, chamada de imóvel. Imóvel por quê? Ninguém pega a casa e carrega nas costas, né? Então é imóvel, parado. Móvel é tudo que se movimenta, tá bom? Então você vê bastante essa palavra em física. Um móvel com velocidade, ou um corpo com velocidade, tá bom? Então já vê bastante isso aí, beleza? Então a cinemática vai estudar isso aí. Vamos lá. Antes de falar da atividade 1, que vocês vão fazer a atividade 1 e 2 depois. A aula é bem curtinha, que essa aula é bem curtinha mesmo, tá? É bem fácil. A outra aula fica um pouquinho maior. Então essa aula mais curta é a aula de sexta bem mais longa, tá bom? Aí vamos lá. Relatividade do movimento. Por que relatividade do movimento? Porque eu falei para vocês no comecinho da aula, né? Depois do boa tarde, né? Eu já comecei a falar para vocês de movimento e repouso. Então é importante vocês entenderem quando um corpo está em movimento ou quando está em repouso. Repouso quer dizer parado. Tudo tem que ter um referencial, gente. Já pararam para pensar, por exemplo, que lá na rua da escola tem um cemitério, não tem? Certo? Quem está enterrado dentro do cemitério pode estar em movimento ou pode estar em repouso. Vocês vão falar, professor, como é que se pode? Como é que o cara está morto e está em movimento? Não, pode estar em movimento sim. Como? Depende do referencial. Vamos pensar que uma pessoa está olhando fora da terra. Se fosse possível, né? A gente olhar fora da terra, certo? Se a terra está em movimento, aquele corpo que está dentro da terra, mesmo parado ali no caixa, está em movimento também, está girando junto. Então todo o corpo depende de um referencial. Então a ideia de movimento e repouso depende apenas de uma referência. Então pode estar em movimento ou não pode estar em movimento, de acordo com esse referencial, tudo bem? Então vamos classificar desse jeito. Um corpo pode estar em movimento ou pode estar parado, de acordo com o referencial. Olha, por exemplo, a ilustração de vocês da atividade 1, a página 312. Mostra para vocês assim, uma pessoa tomando banho na piscina, aí de cima está no navio. A pessoa está dentro de um navio tomando banho na piscina, ou deitada naquelas espreguiçadeiras aí, na beirada da piscina, certo? A pessoa está deitada na espreguiçadeira, na beirada da piscina. O que acontece, gente? Pensa bem. Olha o que acontece. Eu estou deitado na espreguiçadeira, na beirada da piscina. Quem está em movimento ou quem está em repouso? Preste atenção. Depende do referencial. Você deitado do lado da pessoa, deitado do seu lado ali, a família deitada um do lado do outro, para vocês todos estão em repouso. Mas eles estão no navio que está todo mundo em movimento. Então, dependendo do referencial, você pode afirmar que está em repouso ou está em movimento esse corpo, tá bom? De acordo com esse referencial. Então, tomem cuidado que é bem fácil, tá bom? Certo? Segundo item importante, reciprocidade de movimento. Se eu estou em movimento em relação ao corpo A, o corpo A está em movimento em relação à minha pessoa. É assim que funciona. Então, se eu estou no carro, velocidade 100 km por hora, eu estou olhando os postes passando rápido na rua, eu posso afirmar, eu em relação ao poste, eu estou em movimento em relação ao poste, como o poste em movimento em relação à minha pessoa. Por quê? Porque cada minuto que passa, cada segundo que passa, a diferença entre eu e o poste aumenta. Então, quer dizer, eu posso afirmar que eu estou em movimento em relação a ele, certo? Então, para movimentar, você tem que mudar de posição de acordo com o tempo. Se você não mudar de posição de acordo com o tempo, você está parado. Aí não tem movimento nenhum, tudo bem? Então, tome cuidado com isso aí, tá bom? Então, essa ideia de movimento, tudo, em relação ao quê? Em relação a algo, certo? Se você está em movimento em relação a esse objeto tem movimento também em relação a você. Sempre dessa forma. Não esqueçam dessa relação, senão não consegue montar exercício depois, não consegue montar enunciado dessa forma, tá bom? Então tomem cuidado aí, tá?
Então a atividade 1 e a atividade 2 de vocês, página 312 e 313, fala essa relação de movimento, repouso e reciprocidade entre movimento e repouso. Então não esqueça, tá? A ideia de reciprocidade é isso, tá? Se você se movimenta em relação a algo, algo em relação a você. Um exemplo bem simples, vocês vão ver no nono ano a parte de espelho. Quando você olha alguma coisa, uma imagem no espelho, vamos supor, estou olhando alguém através do espelho, significa que daquele ponto a pessoa também enxerga você pelo espelho. Isso aí é recíproco, entendeu? Outra coisa, é que você está andando na escola e fala, ô, aquela menina ali está me encarando, ou aquele menino ali está me olhando, está me encarando. Se você está vendo que ele está te encarando, é que você está encarando ele também. Isso é recíproco. O movimento é a mesma ideia, tá? Se você está se movimentando em relação a algo, aquele corpo também em relação a você está se movimentando. Nem que seja você que está se afastando, não ele, mas está se movimentando em relação a você. O espaço está aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Tudo bem? Vamos lá. Classificação de movimentos. Nós temos 3 tipos de movimento, gente, tá? Nós vamos classificar esses movimentos aqui, ó. Tá assim para vocês, ó. Movimentos de translação, rotação e misto. Vamos lá, cada um deles? Vamos lá, presta atenção. O que é um movimento de rotação? Quando que a Terra faz um movimento de rotação? Ela faz o quê? Ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo, não é isso? Isso é o movimento de rotação da Terra. É quando a Terra dá uma volta em torno de si mesma, dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Translação é quando ela dá uma volta em torno de algo. Translação, por exemplo, a Terra, voltando para a Terra. Quando que a Terra faz um movimento de rotação? Quando dá uma volta em torno do Sol, certo? Rotação, volta em torno de si mesma. Translação, volta em torno de algo. No caso, volta em torno do Sol, da Terra. Entenderam? Rotação, gira no seu próprio eixo. Translação, gira em outro eixo, gira sobre um corpo, sobre alguma coisa, certo? E o misto? O misto é quando você faz 2 coisas ao mesmo tempo, rotação e translação. É o que a Terra faz. Entenda o seguinte, do mesmo jeito que a Terra vai girando em torno do seu eixo, ela vai girando em torno do Sol. Então a gente pode classificar que a Terra faz um misto. Ela faz translação e rotação. Por quê? Você pode fazer só um e outro? Sim. Você pode só rotar, você pode girar, pega um peão. Vocês jogaram peão na vida de vocês? Na minha época tinha bastante, já é mais difícil de achar. Não brinca nem na rua, hoje em dia fica mais difícil, né? Mas peão, a gente enrolava lá o peão e jogava. O peão só faz rotação, certo? Agora vamos supor que eu fosse muito bom de peão, que esse meu peão ele batesse no chão e rodasse em torno, sei lá, de uma pedra. Ele estaria fazendo translação, rodando em torno de alguma coisa. Agora, se esse peão fosse muito bom mesmo, ele girasse em torno de si e ainda girasse em torno da pedra, aí ele faria um movimento misto, quer dizer, misturado, os dois juntos, né? Rotação e translação, tudo bem? Certo? Então nós temos 3 tipos de movimento, tá? Translação, rotação e misto. Esse item que eu falei para vocês pertencem à atividade 3. Então a aulinha de vocês é bem curta, são 3 atividades para fazer, tá bom? 3 atividades e um teste só. São 3 atividades e um teste, tá bom? No qual nós corrigimos depois na próxima aula online, tá bom? Então são 3 atividades e um teste. Só para encerrar, que o vídeo é bem curtinho, que a aula é bem curta, tá? Igual para vocês, a outra aula puxa maior, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, a outra vez que o vídeo vai ficar bem maior, tá bom? Vamos lá, até para compensar um com o outro. Então nessa unidade 8, vamos lá, só para dar uma recapitulada geral. Nessa unidade 8, fala para vocês a cinemática. O que é cinemática para a gente? Cinemática é a parte da física, é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. Então, cinemática é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos, certo? Isso aí é cinemática, tá bom? Vamos lá, quando eu falo movimento, quando um corpo está em movimento? Quando ele muda de posição de acordo com o tempo. Passou um tempo, ele mudou de posição, então obteve um movimento, ponto. Mas esse movimento em relação ao quê? Em relação a quem?
Aí eu chamo isso aí de referencial, tá? Para um corpo poder se movimentar, ele vai ter que se movimentar em relação a algo, em relação ao quê, tá? Então, por exemplo, pega vocês dentro do ônibus, vocês vão fazer uma excursão de escola, só matar a saudade, tá? Tem lá pro Hopi Hari, lá em novembro, lá, quem sabe, né? Aí vocês estão sentadinhos no ônibus, todo mundo quieto, graças a Deus, sentadinho, né? Tá os amiguinhos, todo mundo do lado do banco, outro do banco da frente, certo? Concorda? Se todo mundo tivesse sentado no banco quieto, eu perguntar para vocês, você em relação a seus amigos que estão dentro do ônibus com você, vocês estão em repouso ou estão em movimento? Em relação aos seus amigos, você está em repouso. Em relação a ele, você está em repouso. Mas em relação a tudo que está na rua, tudo que está ao redor, aí você está em movimento. Por quê? Na hora que o ônibus se move, como você está dentro dele, tudo da rua vai estar se movendo em relação a você. As casas, os carros, prédios, postes, pessoas que estiverem andando na rua. Então tudo que estiver na rua vai estar em movimento em relação a você, certo? E você em relação a ele, vice-versa, que é recíproco, lembra? Tá? Então tome cuidado, tá bom? Com essa ideia, é bem simples, mas isso confunde bastante. A mesma coisa parado. Eu estou aqui sentado, parado, fica imóvel, vamos lá? Caiu o sinal. Mentira, tá? Então vamos lá, eu estou parado aqui em relação a vocês. Então o que acontece? Se alguém perguntasse assim, o professor está parado? Depende, parado em relação ao quê? Eu parei aqui, todo mundo está em volta aqui, outras pessoas estivessem aqui, ou vocês aqui perto, certo? Eu estou parado, beleza. Mas concorda? Dependendo do ponto referencial, eu estou em movimento. Se passa um carro na avenida aqui, está me olhando, por exemplo, certo? Esse carro está em movimento em relação à minha pessoa, certo? Eu estou dentro da Terra, igual eu falei para vocês, e a Terra está em constante movimento, então eu não deixo de estar em movimento também, dependendo do referencial, certo? Então, todo o corpo pode estar em movimento ou pode estar em repouso, depende desse ponto chamado de ponto referencial, certo? Então depende da referência desse corpo, tá? Então pode estar em movimento ou não pode estar em movimento, pode estar em repouso, certo? Tá bom? Então a ideia da aula é para vocês isso aí, cinemática, tá bom? Movimento e repouso, cinemática, movimento e repouso, essa parte recíproca, claro, né? Tudo bem? E os três tipos de movimento, né? Translação, rotação e misto. Lembrando, rotação, gira em torno de si mesmo. Translação, gira em torno de um ponto. E misto, quando faz tudo junto, certo? Faz rotação e translação junto. Tudo bem? O que eu quero de vocês de atividade, então, dessa unidade 8, o universo em movimento, né? O que eu quero de vocês aí, vamos lá. Vocês vão fazer aí para completar esse tempo de aula de vocês. Atividade 1, 2 e 3. Certo? Páginas 312, 313 e 314. Então, atividades 1, 2 e 3, páginas 312, 313 e 314. Depois, vocês têm um teste só, que é a página 315 e completa um pouquinho na 316, que é uma charge, é bem pequenininho o teste também, tá bom? Então, ó, são 3 atividades e um teste, é isso que eu quero de vocês, tudo bem? Então, 3 atividades e um teste, e dá para fazer a tarefinha também, que é fácil. A tarefa é muito grande, essa tarefa, gente. Tem um exercício. Então, dessa aula, tá bom? Vai ficar, então, para fechar direitinho para vocês, tá? Ficaram 3 atividades, bem simples, tá? Um teste, então são 4 itens. E a tarefa de casa que tem apenas um exercício. Então, na realidade, vocês têm aí, ó, 5 exercícios para fazer, para completar essa aula, que é bem tranquilo. Beleza, galerinha? Então começa na 312 e acaba na tarefa lá na 316. Tudo bem? Da 312 a 316. Tudo relacionado a movimento e repouso. Então é bem fácil, mas é uma matéria importante para a nossa aula de amanhã. Tá bom? Já vou lançar depois a videoaula de amanhã de vocês, onde vão trabalhar com velocidade média, um movimento uniforme. Aí muda um pouquinho essa característica, esse conceito. Beleza, galerinha?
Então a aula hoje é mais curta, mas vocês têm bastante coisa para fazer. São 5 exercícios para fazer, tá bom? Até mais, galerinha. Vamos fazer aí, tá bom? E uma boa tarde para vocês aí. Até a próxima. Fui. Abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau.